gente está vivendo a Semana do Sono, que acontece em todo o território nacional, anualmente até a próxima sexta-feira. O objetivo é trazer para a população informações qualificadas, novidades e as últimas pesquisas sobre o sono. A gente já começou a falar ontem aqui no programa sobre esse assunto e hoje a gente vai falar sobre a relação do sono com a arcada dentária. A gente vai conversar com a odontóloga doutora Eliane Martins. É uma satisfação muito grande recebê-la mais uma vez. Também o doutor Gilmar Rocha, bucomaxilofacial, satisfação muito grande recebê-lo também. E eu queria começar falando justamente sobre isso, né? Como o sono é algo multifatorial, né? As pessoas pensam muito em insônia como muitas vezes ligada à ansiedade, mas problemas dentários podem trazer problemas de sono também. E a própria ansiedade pode trazer problemas dentários e pode trazer problemas de sono também. Como tudo está interligado, né? Bom dia, bom tê-los aqui. E eu queria começar falando sobre isso, né? A relação da odontologia com o sono e o quanto tem se avançado nesse estudo. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Rádio Princesa, bom dia Fernando, Dilson, Bárbara, Miro, Ana Paula, obrigada por esse acolhimento mais uma vez aqui nessa rádio. Estamos então vivendo essa semana, que é uma semana mundial. Aproveito inicialmente já convidar todos vocês que teremos um evento presencial no Boulevard, na próxima sexta-feira, das 10 da manhã às 20 horas, contamos com a presença de vocês. Pois é, Fernando, o papel da odontologia na odontologia do sono é muito interessante. Nossa área sono é muito rica, porque ela depende de vários profissionais. Então, precisamos de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, médico do sono, e o dentista também está incluído. De que maneira? Nós podemos tratar dos distúrbios chamados distúrbios de movimento, onde entra aí o bruxismo. Que o bruxismo pode ser o bruxismo de vigília, aquele que acontece durante o dia, muito relacionado à ansiedade, e podemos também ter o bruxismo noturno, que é aquele que a pessoa às vezes é reflexo de um sonho, muitas vezes o excesso de álcool, o excesso de drogas, o excesso de cigarro também justifica um bruxismo, e às vezes relacionado com doenças neurológicas, tipo Parkinson, tipo a própria ansiedade. Então, o bruxismo, ele não tem uma causa definida, ela é multifatorial, precisa ser prevenida, diagnosticada e tratada com placas. Além disso, a odontologia também trabalha nos distúrbios respiratórios, como o ronco e a apneia, que são causas assim mais direcionadas. Pois é, eu tive total identidade com esta resposta da senhora, porque eu tenho o bruxismo noturno, né? E inclusive às vezes até minha esposa se assusta, me acorda, meu filho, para de apertar esses dentes, eu fico batendo os dentes de novo. Claro, não percebo, estou dormindo, mas fico ali batendo os dentes, isso gera um desgaste, quer dizer, tem todo um problema que pode ser, né, ser ocasionado. Eu acho que talvez por eu ser muito agitado, talvez a questão da ansiedade, mas desencadeia ali, né? Olha como é algo assim multifatorial, né? Muitas vezes, claro, a placa vai ajudar a resolver, evitar o desgaste, mas tem que se tratar também a causa disso. A causa, né? Entra muito aí a questão psicológica. Sim. Então, no nosso grupo, nós temos a psicóloga do sono, a doutora Amanda, muito competente, e ela nos ajuda. Então, não existe ainda, existe a prevenção. Qualquer paciente que tenha bruxismo tem que ter o diagnóstico. Se for um bruxismo chamado diurno ou noturno, ele vai usar placa. Se associado ao ronco, como eu vou tentar também falar aqui, a nossa placa, o aparelho intraoral já tem essa função também de proteção dos dentes. Pois é, pegar aqui o bom dia também do doutor Gilmar, né? Ele é Gilmar Rocha, bucomaxilofacial. E a sua área especificamente, qual a relação direta com o sono, doutor, e como que também tem se avançado nesse sentido, né? De estudar o sono a partir do bucomaxilofacial. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão aqui, os amigos, ouvintes. Maravilha, Fernando. Eu, como bucomaxilofacial, né? Nós temos agregado a esse serviço, né? Atendendo aqueles pacientes com necessidade de abordagens cirúrgicas da face. Muitos desses pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono, quando passam pelo médico do sono, eles se submetem a um exame de polissonografia,
O paciente ele dorme monitorado e ali é possível quantificar o grau da apneia desse paciente. Uma vez que esse paciente ele tem o diagnóstico de uma apneia grave, no qual são 30 eventos, mais de 30 eventos por hora de sono, né, de dificuldade respiratória ou até parada respiratória mesmo, um dos tratamentos indicados é a cirurgia para avanço, né, dos maxilares, a cirurgia ortognática. É aí que entra o nosso trabalho, né, com essa cirurgia. Nós temos a honra, a satisfação de fazer parte ali da equipe do sono no Hospital Otorrinos já há 10 anos, e lá nós temos realizado quase que semanalmente cirurgias ortognáticas, principalmente em pacientes com indicação de avanço maxilomandibular, para melhorar essa qualidade do sono pela liberação das vias aéreas superiores. O que a cirurgia vai fazer é justamente um trabalho físico, mecânico. Uma vez que a gente avança os maxilares, é todo um planejamento, é toda uma técnica cirúrgica para isso, né? Então isso acaba acarretando em um maior volume, né, na passagem do ar nas vias aéreas, tanto na nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. O paciente ele relata, né, após a cirurgia, uma redução do ronco, ele percebe que o ar passa com mais facilidade nas vias aéreas, e a repercussão disso é principalmente à noite, né, com a queda dos índices, né, que podem ser mensurados na polissonografia pós a cirurgia. Olha como é algo realmente multifatorial, né? Muitas vezes a pessoa não dorme bem e não sabe por que não dorme bem, né? E é feita essa investigação. Como é que funciona isso lá com vocês? Porque a gente recebeu ontem aqui, inclusive, a doutora Carol, né, Greenfield, que é especialista em sono. Ela é otorrinolaringologista, então, claro que tem esse lado também. Doutora Eliane é dentista, a gente tem psicólogos do sono, o senhor como bucomaxilo. Na hora de investigar esse paciente, como é que se faz? Tem essa polissonografia, os casos são discutidos entre toda a equipe para se descobrir qual é o problema? Sim, hoje o que nós recomendamos é que a porta de entrada do paciente no serviço seja através do médico do sono, né? O especialista que tem essa formação mais ampla para poder ter essa visão mais holística do paciente. E aí ele vai indicar a polissonografia, exames laboratoriais, fazer toda a investigação clínica do paciente para entender o porquê ele dorme mal. Uma vez identificado que esse problema é, por exemplo, respiratório, problema apneia obstrutiva, pode ser uma apneia central, ele pode identificar, por exemplo, que o paciente tem um problema metabólico. O médico do sono ele pode conduzir no esse tratamento ou indicar para um endocrinologista. Ele pode identificar que esse problema é cardiológico. Então, é como você falou, Fernando, é um problema multifatorial. Então, o médico do sono, ele vai ter essa formação mais global, no caso, a doutora Carolina Greenfield, o doutor Marcelo Rosa, que são os médicos do sono da Otorrinos, né? Eles vão ter essa visão mais holística e vão intervir também naqueles casos das vias aéreas superiores, né? Cirurgia de septoplastia, a cirurgia de amígdalas. Então, eles podem intervir nisso também, fazer esse encaminhamento e direcionar o paciente para o tratamento mais adequado. Aí que entra o tratamento multidisciplinar, né? São vários profissionais envolvidos. Pois é, a doutora Eliane falou de um aparelho intraoral, né, que vai ajudar a resolver essa questão do sono. Também tem relação com a apneia. Como é que funciona esse aparelho? Que aparelho é esse que a senhora falou? Isso. Uma vez diagnosticado, então, nós, na condição de dentistas, nós não devemos oferecer esse aparelho para o nosso paciente se ele não vier por indicação médica. Principalmente sendo um otorrino, é muito interessante passar por um otorrino para avaliar toda essa questão anatômica, para ver se tem um desvio de septo que precise ser operado a princípio, e essa indicação quando feita através da polissonografia. Então, a polissonografia, aquele exame que Gilmar se referiu, onde o paciente dorme na clínica. Atualmente, na Otorrinos, nós já contamos também com a polissonografia domiciliar, que tem nos ajudado muito para diagnóstico de ronco e de apneia. E definido, então, que o paciente possui um ronco primário. O que seria ronco primário? É aquele paciente que nos procura porque está incomodando alguém. Ele simplesmente ronca. Ele não está tendo problema com isso, mas ele está tendo um problema social. Ele está tendo um problema com a companheira, ele sente vergonha de viajar, às vezes, em grupo. Então, isso chama-se ronco primário. Ou
através do resultado da polissonografia, venha um resultado de apneia. A apneia que pode ser leve, moderada ou grave. Então, o tratamento odontológico, no caso do meu caso, eu tenho um aparelho intraoral para tratar do ronco primário e da apneia leve e moderada. Seria um aparelho móvel, colocado somente para dormir. Ele é portátil, ele não depende de energia elétrica e é relativamente fácil, aceitável pelos pacientes. Então, ele coloca esse aparelho na boca, existe um discreto deslocamento da mandíbula para frente com esse aparelho de forma gradual. Com que objetivo? Aumentar o volume das vias aéreas superiores. Com isso, ele consegue diminuir o ronco e diminuir a apneia. Bom, e é importantíssimo isso que a senhora falou a respeito do estudo de cada caso, né? Muitas vezes o paciente já vinha encaminhado. Por que eu estou falando isso? Tem uma série de aparelhos que são vendidos pela internet aí, né? Que as pessoas, por conta própria, às vezes está até ouvindo a gente agora, né? E tem a conduta errada, né? Dá um Google ali, compra rapidinho, com 2, 3 cliques, compra um aparelho. Isso pode causar, ao invés de ter um efeito positivo, tem um efeito negativo, doutor? Exatamente. Você sabe que a internet hoje, as pessoas abrem a internet naturalmente, se automedicam, se autotratam, né? Então, nós da área de saúde, dessa área do sono, a gente tem que deixar o nosso paciente muito avisado que esses aparelhos vendidos na internet, que são chamados pré-fabricados, eles não têm nenhuma comprovação científica, então os resultados não acontecem. E, além disso, se usados de forma contínua, eles trazem prejuízos orofaciais. Quer dizer, isso é muito sério. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. Vai trazer problema. Importante lembrar também, Eliane, queria puxar essa sardinha um pouquinho também, porque é uma área que a gente trabalha muito, que é na articulação temporomandibular. Como a Eliane falou, esse aparelho que ela, quando é acompanhado com um profissional, como não é, especializado como ela vai fazendo um avanço gradual, ela vai avaliando ali a quantidade específica da protrusão mandibular, porque isso acaba tendo uma repercussão na articulação temporomandibular, não é? O avanço ele é realizado dentro de uma mobilidade da articulação, né? Na eminência articular e na cavidade articular, só que esse aparelho da internet não vai ter nenhum tipo de controle. Então, além de todo esse problema de não ter a resolutividade, você pode estar gerando um dano grave à sua articulação temporomandibular. Quer dizer, paciente que a princípio não precisava de cirurgia pode passar a precisar. Aí agora já é outro tipo de cirurgia e também não menos complexo. Pois é. Olha como é necessário se procurar de fato o profissional, né? Essa cirurgia ortognática, doutor, o senhor estava falando, né? Me chamou a atenção também. É um procedimento complexo, é um procedimento mais simples, ele é feito em sala cirúrgica ou no próprio consultório o profissional consegue realizar? Excelente pergunta, Fernando. A cirurgia ortognática, ela é uma cirurgia essencialmente complexa, né? Basta falar que nós iremos refazer o posicionamento dos maxilares em uma nova posição. Isso vai gerar uma mudança facial. Né? É uma cirurgia que muda esteticamente também. Muda esteticamente também. Não é? O que avançou muito nos últimos anos são as técnicas cirúrgicas, que são menos invasivas, mas o paciente realmente precisa estar no centro cirúrgico hospitalar, porque essa cirurgia só tem como ser feita com anestesia geral, né? Mas as técnicas, elas hoje, os instrumentais que nós utilizamos são menos traumáticos. Essa cirurgia, a recuperação acaba sendo mais rápida. E também hoje nós fazemos um planejamento virtual, no qual nós temos... O processo é high-tech, é de alta tecnologia. A gente executa todo o procedimento cirúrgico de forma virtual, com softwares específicos, e nós conseguimos reproduzir o que foi feito no computador para a face do paciente. O paciente participa desse planejamento, né? A gente faz um movimento que seja adequado para ganhar as vias aéreas de forma satisfatória e, ao mesmo tempo, não gerar uma alteração assim desfavorável na face do paciente. O paciente ele consegue participar desse planejamento e a gente consegue realizar no centro cirúrgico aquilo que foi feito no planejamento virtual. É algo fantástico. Oh, que interessante, né? Quer dizer, hoje em dia tudo está computadorizado, inclusive, né? E claro, e nesse caso se aumenta muita precisão também, sim, né? Com certeza. Acho que a precisão não é cálculo feito de mão, é um computador feito ali, aquele cálculo direitinho do que é que deve ser feito. Eu queria fazer uma pergunta agora, para a gente encerrar, mas para os dois, porque talvez isso seja
é um dos assuntos mais multidisciplinar, né? Eu não sei, estou falando como leigo, mas pelo menos a minha sensação é essa. Porque associa-se muito o ronco à obesidade. Né? Fala-se muito isso, né? Que determinada pessoa... A gente tem vários depoimentos nesse sentido. Pô, quando eu era magrinho eu não roncava, fui engordando e fui gradativamente passando a roncar mais. Do ponto de vista do bucomaxilo, da odontologia, como que se explica isso e como tratar esse paciente? Porque a gente sabe que muitas vezes a obesidade ela já precisa ser combatida por vários fatores, né, de risco que traz para a saúde da pessoa, mas a gente sabe que é um desafio maior também. Se consegue tratar esse paciente antes mesmo dele começar a perder o peso, ou a perda de peso é crucial nesse processo? Fernando, essa pergunta é muito ampla e muito interessante. Antigamente, não tratava-se de ronco e associava-se unicamente a obesidade ao ronco. Ou seja, a pessoa era gorda, era obesa, roncava e vice-versa. E ria-se muito disso, né? Então, com os estudos, o sono relativamente é uma área ainda jovem. Nós só temos 40 anos de estudo de sono. Nós temos muito ainda o que aprender nessa área. Mas uma coisa está certa, essa questão de unicamente a causa do ronco ser a obesidade, não. Nós temos que conversar com o nosso paciente, nós temos que pesquisar, aí é que vem a questão do diagnóstico. Uma das razões, primeira, pode ser anatômica, nós podemos ter obstruções a nível de via aérea superior. Nós temos também a idade. Uma mulher que nunca roncou, uma mulher magra, com IMC baixo, ela quando chega à menopausa, ela tem toda uma desorganização hormonal que já justificaria um ronco. Então, muitas mulheres menopausadas começam a roncar. Então, a gente tem que orientar o nosso paciente que a obesidade precisa ser combatida para melhorar o ronco, para melhorar o sono, mas não para melhorar o ronco. Muitas vezes a gente tem que tratar. Mas tem que orientar o nosso paciente de buscar a questão nutricional, de buscar atividade física constante, de buscar melhorar o psicológico também. Então, é aquilo que a gente falou, é multifatorial. Bom, doutor Gilmar, do ponto de vista do bucomaxilo, a obesidade pode trazer alterações junto com ela? Sim. Essa pergunta sua foi excelente, Fernando, né? A gente vê, sim, que muitos pacientes que são encaminhados ou procuram a gente lá com interesse na cirurgia ortognática, eles relatam, sim, um sobrepeso, né? Um ganho de massa de IMC nos últimos, né? Naqueles anos ali que antecederam ao diagnóstico do problema. A gente sempre enfatiza a necessidade do paciente ter essa perda de peso para ter um efeito melhor, inclusive na cirurgia. Uma coisa interessante a se falar, Fernando, que, como você mesmo pontuou, perder peso não é fácil. Os estudos mostram que está muito relacionado também a hábitos, né? A força de vontade. E uma coisa que eu gostaria de salientar, que a gente pode ajudar com a cirurgia também, é a questão da autoestima do paciente, né? A cirurgia ortognática, por ela ter sofrido esse avanço tecnológico a nível de planejamento, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente consegue otimizar a estética da face do nosso paciente. Muitos pacientes melhoram a sua autoestima após a cirurgia ortognática e isso é um ânimo a mais para eles quererem perder peso. Já que eu melhorei agora, eu quero melhorar por completo. Isso é o que a gente tem observado, né, na grande maioria nessa cirurgia, quando a gente realiza nos pacientes que tinham esse problema de peso. Eles acabam perdendo peso e após a cirurgia ali, eles querem se manter melhor, porque eles gostaram do resultado, isso gera uma autoestima para eles e agora eles querem melhorar de forma mais global. Então, eu acho que a Eliane também passa por isso no aparelho intraoral, né? O paciente que ele se aceita agora melhor, ele dorme quando viaja, a esposa não reclama e ele agora quer melhorar, ele quer fazer atividade física. Então, o nosso trabalho tem muito esse papel psicológico no paciente, melhorando sua autoestima e ele quer melhorar agora de forma global. Maravilha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, um papo muito importante, muito interessante, né? Nos mostra realmente como o sono, ele é multifatorial e é necessário a gente fazer esse estudo, esse exame da polissonografia, né? Que vários profissionais vão ter acesso a esse resultado para poder, de fato, avaliar se o problema é odontológico, se o problema é de mucomaxilo, se é otorrinolaringológico, se é, enfim, de uma questão mais psicológica. Tudo isso, né, é importante mesmo, a gente ter
essa equipe à disposição. Agradecer e parabenizar pela iniciativa, viu? Que bom que a gente voltou a ter de forma presencial também, né? Esse momento de conscientização a respeito do combate a problemas de sono, né? Que é tão importante. Um abraço, bom tê-los aqui, viu? Eu quero agradecer e quero, assim, solicitar a todos os profissionais da área de saúde, médicos, dentistas, que na sua anamnese acrescente para o seu paciente como anda o seu sono. Você dorme bem? Você ronca? Já foi sinalizado por alguém que ronca? Então, nós precisamos cuidar do sono da nossa população, que muitas vezes é esquecido, através do diagnóstico. Então, se cada profissional da área de saúde tiver esse cuidado de incluir na anamnese essa pergunta, certamente nós poderemos ajudar muito mais a população. Agradeço aqui e convido vocês também que existe uma programação toda online que pode ser acompanhada no www.semanadossono.com.br. A nível de Brasil está acontecendo muita coisa boa e aguardamos vocês na sexta-feira das 10 da manhã às 20 horas lá no Shopping Boulevard para presencialmente a gente discutir mais esse assunto. Obrigada a todos pela atenção. Doutor Gilmar, um forte abraço também. Obrigado, Fernando. Um abraço. Pois é, conversamos então com o doutor Gilmar Rocha e com a doutora Eliane